Imagina um hipotético diálogo algumas gerações no futuro, onde alguém chega e pergunta: Ei, você está assistindo Brasil 2020? Aí o cara responde: Ah, aquela série política lá. Ah não, acho muito exagerado, aquele presidente é muito inverossímil, as situações não são plausíveis. E o cara: Não, mas peraí, aquilo lá é um documentário, meu amigo. Não existe mais categorias filosóficas, políticas suficientes para abarcar esse fenômeno que está acontecendo. Só resta a poesia, só resta a arte para a gente conseguir lidar com essa situação. Existe uma obra em quadrinhos do Frank Miller, desenhada por Bill Sienkiewicz, chamada Electra Assassina. E nessa obra existe uma corrida presidencial nos Estados Unidos, claro, entre o candidato que já está no cargo, que não tem nem nome, eu acho, não lembro o nome dele, que é o republicano, e o democrata Ken Wind. O Ken Wind é propositalmente uma paródia que mistura assim o Jimmy Carter com o Kennedy, mas é um cara absolutamente envolvente, sorridente, bonitão, assim, todo mundo acha ele maravilhoso, encantador, e assim tá seduzindo as massas assim maravilhosamente, tudo para ser o próximo presidente. E o presidente do cargo é uma figura muito parecida com o Bolsonaro. Ele é totalmente bizarro. Na verdade, ele é uma retratação distorcida do Reagan, assim, fisicamente, né? E o bicho passa o tempo todo segurando uma caixa preta com um botãozinho ali, um botão vermelho, que é uma alegoria da capacidade de lançar um ataque nuclear, né? E o tempo todo ele tá dizendo: Eu sou o presidente, eu tenho a caixa, se eu quiser eu ferro tudo. Todo mundo tem que me obedecer, porque eu sou o presidente, eu sou mais eu sou tal. Até a campanha dele se limita a dizer que ele sabe ser duro nas horas certas. Ele vive chamando o outro de bicha, né? É bem parecido. Só que tem um detalhe, meu amigo. O Ken Wind é a besta, é o anticristo. Inclusive, boa parte da trama é a Electra e os seus aliados tentando matar o Ken Wind, porque sabe que se ele assumir a presidência ele vai acabar com o mundo. É mais ou menos assim que eu percebo uma possível corrida presidencial entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Eu não consigo deixar de pensar nessa imagem. Claro, com exagero, evidente. Porque o Sérgio Moro, ele tem esse modo assim muito refinado, até meio infantil o jeito que ele fala, assim, aquela vozinha. Eu não consigo imaginar o Sérgio Moro interrogando alguém, é um negócio assim, não dá nem pra... Né, sei lá. Algumas pessoas, eu já defendi a tese que Bolsonaro é um sociopata, eu tenho certeza. Se Moro tiver um problema parecido, ele seria um psicopata. Mas é uma diferença incrível e uma similaridade incrível com relação a alguns elementos artísticos assim, que eu denotei. Isso que a gente está vivendo hoje é absolutamente surreal. É uma coisa que... Meu Deus, eu não sei nem o que dizer, mas... O Moro realmente... na sua entrevista, eu assisti os dois, tanto a coletiva do Moro, quando eu acabei de ver o discurso do Bolsonaro, e... Caramba, é chocante. O Moro deixou absolutamente claro... Ele deixou muitíssimo claro que durante o governo do PT, apesar de toda a corrupção, não houve qualquer tentativa de interferir no trabalho da polícia. Inclusive falou que seria desastroso se o PT tivesse tentado fazer naquela época o que o Bolsonaro está querendo fazer agora. E deixou claro que o objetivo do Bolsonaro é sim interferir nas investigações. Não citou nada, mas todo mundo sabe por quê. Que as investigações estão chegando nos filhos dele, mas já chegaram. Existem vários boatos aí que a Polícia Federal já reuniu elementos fortíssimos, tanto contra o Eduardo, de seu gabinete do ódio, quanto contra o Flávio. O Moro não explicitou isso não, mas esse é o contexto óbvio. E então ele saiu e o ataque dele só não é contra o Bolsonaro, só não é devastador, porque aquele jeitinho fraco, pamonha que ele fala, juro que às vezes até eu assim, tenho dificuldade de entender. Se ele tivesse um discurso eloquente, isso teria sido absolutamente devastador. Mas ele não precisa se preocupar, porque logo em seguida o infeliz, o nosso presidente, pelo jeito sem nenhum tipo de aconselhamento, ou talvez, assim, com aquela galera que estava ali por trás dele, dando corda, só esperando ele se enforcar, o cara vai e me faz um discurso suicida. Eu não me surpreenderia se esse cara metesse um tiro na cabeça hoje à noite, porque ele pareceu uma... Se não é um suicídio físico, é um suicídio político. Porque depois dessa, o cara admitiu com todas as letras assim, o envolvimento com o Queiroz. Claro, sem citar o crime lá. Mas ele deu um contexto que o Sérgio Moro não tinha dado.
Ele colocou nos holofotes aquele contexto subreptício que as pessoas desavisadas ainda teriam que pensar um pouco para se dar conta. O cara chegou ao ponto de admitir que o ministro Eduardo Weintraub está encabeçando o pior momento da história da educação brasileira. Não dá para entender um negócio desses. Se tivesse uma assessoria, teriam escrito um discurso para ele colocar só bem mais tarde, bem depois de ter passado o impacto emocional que ele deve ter tido. Mas o fato é que eu não consigo. Eu tive meus rompantes de raiva contra o Bolsonaro, eu até me arrependo, porque eu não consigo mais ter o cara completamente. Meu Deus do céu, é pena, dá pena. De voltar pro meu estágio de piedade antes, porque. De dizer, acho que ele é até inimputável. Se um dia ele for ser julgado pelos inúmeros crimes que ele cometeu, eu acho que o certo da defesa é alegar insanidade mesmo. Eu acho que é mesmo, não vai ser uma forçação de barra, não. Vamos te dizer que nem a galera tá dizendo por aí, de tédio a gente não morre nesse país. Essa é uma novela inacreditável. Um coisa desses. Realmente, por essa eu não esperava. Eu já tinha avisado em duas ocasiões, as 3 ocasiões, 2 vídeos e um texto dizendo claramente que Sérgio Moro ainda se tornaria o pior adversário de Bolsonaro. Um dos piores inimigos. Seria considerado um dos piores traidores. Mas eu juro que pensei que ainda ia demorar um pouquinho mais. Eu anunciei isso há pouco tempo. E o dia aí chegou, este curioso dia de 24 de abril, né? Sexta-feira. E, meu amigo, depois dessa, a série podia acabar, assim, sabe? Que já tá com cliffhanger maravilhoso. Mas é isso, eu sou o Marcos Aurélio XR, hoje é dia 24 de abril de 2020. Muito obrigado por sua atenção, eu ainda tô tentando me recuperar do choque aqui, ó.